Olá, seja muito bem-vindo ao canal Curso do Livro, onde você verá videoaulas dos melhores livros de tecnologia. E para começar a nossa jornada, nós selecionamos o livro HTML e CSS, Projete e Construa Websites, do autor John Duckett. O nosso propósito aqui é ensinar você de uma maneira muito mais fácil os conteúdos de livros de tecnologia, fazendo com que você aprenda com maior eficiência e colocando a mão na massa, fazendo a parte prática de forma bem didática, seguindo toda a dinâmica apresentada nos livros. Ok? Esse é o nosso primeiro livro e vamos começar então. Bom, aqui na primeira aula desse livro, nós vamos aprender sobre HTML e CSS. E a primeira coisa que a gente tem que aprender, de acordo com o autor, é sobre a estrutura do HTML. Se você não tem nenhum contato com esse tipo de linguagem de programação, então eu recomendo que você veja passo a passo essas videoaulas para você se tornar um desenvolvedor web, porque o HTML e o CSS é a base da nossa web, ok? Bom, o que a gente vai aprender nessa primeira videoaula? Nós vamos compreender a estrutura do HTML, nós vamos aprender sobre a marcação, tá? É uma linguagem de marcação, você vai entender o que é isso, e vamos começar aí o contato com as tags e os elementos HTML. Bom, isso daí é uma estrutura de um site. Outro detalhe importante é que a maioria dos conteúdos de programação, de livros de tecnologia, são em inglês. Por quê? Porque a linguagem de programação é em inglês. Então comece a ter contato, comece a se ambientar com isso, porque você vai aprender daqui para frente muita coisa em inglês. Obviamente que algumas coisas a gente traduz, algumas coisas a gente já deixa facilitado. Mas quem quer ser um programador tem que ter contato com o inglês, ok? Bom, isso é uma estrutura HTML. Então aqui a gente pode perceber que nós temos a tag HTML. Não se preocupe ainda, você vai aprender isso passo a passo. Nós temos a tag body. E aqui a gente tem alguns elementos, algumas tags dentro do HTML, como um H1, um P de parágrafo, um H2, outro parágrafo, e assim sucessivamente. Bom, note que dentro dessas tags, nós temos aqui alguns textos, né, na cor preta, que fica entre essas tags. Isso aqui a gente vai entender por que funciona dessa forma, tá? Por que os textos estão dentro das tags. E aqui cabe um detalhe. Tudo que aparece no teu navegador, tudo que aparece aí no teu browser, né, seja ele o Google Chrome, seja o Firefox, seja qualquer navegador, Internet Explorer, vai aparecer para você tudo que tiver dentro dessa tag aqui, ó, a tag body. Aqui em cima da tag body a gente tem mais uma tag, não está aparecendo aqui porque a gente está iniciando o curso, mas já já você vai começar a ver essa tag. Bom, o HTML ele usa elementos para descrever as estruturas da página. Aqui a gente pode ver, ó, aqui está uma estrutura de uma página na web, HTML, e todo o conteúdo que está aqui dentro do body, que é dentro desse quadradinho aqui laranja, é o que aparece para a pessoa. Quando você cria um site, quando você começa a programar, você vai criar uma série de conteúdos num arquivo e vai jogar num servidor. Quando uma pessoa acessar, você vai mostrar para ela na tela tudo que está aqui dentro do body. Ó. Tudo que está dentro do body vai aparecer para essa pessoa. Algumas informações não vão aparecer para essa pessoa. Nós vamos ver isso aí mais adiante. Tá? Então isso aqui, ó, cada código, cada tag dessa aqui, tag é esse H1 aqui, por exemplo, ó, uma tag de abertura, uma tag de fechamento. A gente já vai ver isso adiante aqui. Mas isso aqui é uma tag. Elas funcionam como blocos, tá? Como se fosse um container. Você vê que é uma caixinha, uma em cima da outra. É dessa forma que a leitura do site é feita. De cima para baixo, né? Caixinha sobre caixinha. Obviamente que isso aqui é uma explicação assim, bem rasa, tá? Nós vamos aprofundar mais nisso daí. Mas note que toda tag tem uma abertura e um fechamento e dentro dela tem um conteúdo. Ok? Isso é importante você já começar a se ambientar. Cada tag tem uma abertura e um fechamento e tem um conteúdo dentro dela. Tá? E a gente pode chamar isso aqui de um elemento. Isso aqui é um elemento do HTML, uma tag, né? Abertura e fechamento, a gente tem aqui um elemento. Ok? Bom, aqui ainda, mostrando para você as tags. E olha que eu tenho, aqui ele está falando, né, que
a abertura da tag HTML, né? A tag indica que algo entre ela e o fechamento, existe algo entre ela e o fechamento, que é o que eu acabei de falar. Aqui tem uma tag body, a tag fechamento body. Aqui tem uma tag H1 e a gente pode ter conteúdo dentro e fora da tag, tá? Isso aqui a gente só vai aprender quando a gente estiver começando a programar. Você vai entender que se você colocar um elemento dentro um texto dentro de uma tag e um texto fora, ele vai pegar formatações diferentes, ok? Isso aqui é basicamente um esboço do que é uma tag. Ela tem um sinal de menor, você abre a tag com um sinal de menor, você coloca o nome do caractere, o que é a tag, no caso aqui P é parágrafo, tá? Para o HTML, para o browser reconhecer, a tag P é parágrafo. A gente vai aprender todas as tags, mas para você entender que como que é a semântica, nós temos aqui um sinal de menor, nós temos aqui o P que é a tag, o elemento caractere escolhido, e aqui nós temos o fechamento de uma tag. Então isso aqui é uma tag de abertura, tá? A junção de um sinal de menor, um caractere e um sinal de maior, nós temos aqui a abertura de uma tag, tá? A abertura de uma tag. Aqui nós temos a tag de fechamento. Qual que é o detalhe diferencial aqui? Que é a barra. Então nós temos aqui o sinal de menor, barra, o caractere daquela tag e o sinal de fechamento, ok? Então deixa eu voltar aqui. Aqui é uma tag de abertura, aqui é uma tag de fechamento. Esse elemento parágrafo, que é uma tag de abertura e um fechamento, ele tem duas tags. Alguns elementos do HTML têm apenas uma tag de abertura, não tem essa aqui de fechamento. Não se preocupe, a gente vai ver isso com calma. Bom, atributos do elemento. Alguns elementos do HTML possuem atributos. O que seriam esses atributos? São características. Aqui a gente tem um atributo nome, que aqui no caso do parágrafo eu abri a tag, aí eu coloquei o P aqui de parágrafo, e a gente tem aqui um atributo chamado lang. Esse é o nome do atributo. E aqui o valor do atributo, que é um em-us. O que é isso aqui? Estou querendo dizer que esse parágrafo aqui, ele tem um atributo no valor da língua inglesa. Eu estou representando aqui o valor desse atributo lang, tá? Então, tem vários atributos que a gente vai ver no decorrer do curso, mas só para você entender, uma tag de abertura, um caractere, eu dei um espaço, e aqui nós temos um atributo nome. No caso aqui é um lang de linguagem. Eu coloco o sinal de igual, abro e fecho aspas duplas, ok? Eu abro, deixa eu pegar aqui até a caneta aqui de... Deixa eu ver se eu tenho ela, marcar aqui. Não, não vou conseguir marcar. Deixa eu ver aqui a caneta. Ó, eu tenho... Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz errado. Borracha. Bom, vou pegar a caneta aqui de novo. Ó, note que eu tenho aqui uma aspas duplas e fecho aspas duplas. Então, o meu atributo fica dentro das aspas duplas. E aí eu fecho o sinal aqui de maior e coloco o conteúdo do texto. Aqui, colocou aqui parágrafo em inglês, né? Está escrito em inglês. E depois eu tenho o fechamento aqui da minha tag, do elemento parágrafo, né? Que é o elemento HTML. Então, olha que interessante. Dentro da minha tag eu tenho atributos, ok? Não precisa se preocupar, calma, está apenas começando o seu aprendizado aí de HTML e CSS. E a gente ainda está vendo a estrutura do HTML. Bom, o HTML você vai ver muito a tag body, a tag head e a tag title. Essas tags aqui são as mais conhecidas que você vai utilizar no início, tá? Na verdade, não são as mais conhecidas. São, vamos dizer assim, a estrutura principal. E eu vou mostrar para você aonde que fica isso daqui no seu navegador, tá?
Aqui a gente tem um código e aqui a gente tem a representação desse código no navegador. E é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos colocar esse código aqui em um documento HTML, né, o nosso primeiro programa, e ele vai representar dessa forma aqui. Ok? Então vamos fazer isso agora. Então preste muita atenção. O que você vai fazer aí? Você não precisa de fazer nada mirabolante. Primeiro passo, tá? A gente vai usar alguns programas específicos para fazer programação, mas como você está aprendendo, primeira coisa, nós vamos abrir aí o nosso bloco de notas. Então, abra aí o seu bloco de notas. Eu vou abrir aqui meu bloco de notas. Nós vamos criar aqui nosso primeiro programa HTML. Então, a primeira coisa, para você praticar, abra o sinal aí de menor, digite HTML e feche o sinal com o sinal de maior. Dê aí 2 espaços, Enter, não precisa se preocupar em relação a espaço, tá? Mas vai repetindo o que eu vou fazendo aqui para você entender. Abra novamente o sinal de menor, barra, HTML e o sinal de maior. Bom, aqui eu tenho a tag de abertura e fechamento, eu tenho um elemento HTML. Aqui dentro, nós vamos colocar o elemento head, né? Que é o cabeçalho. Eu abri ele, eu vou dar um Enter aqui, vou barra, head e vou fechar ele. Então agora eu tenho o meu HTML, o meu head. Aqui embaixo do meu head, eu vou colocar o body, que é o corpo do meu site. Abri body, vou dar um espacinho aqui, barra, fechei body. Pronto. Agora eu tenho o cabeçalho e eu tenho o corpo. Obviamente que isso aqui não vai acontecer nada ainda, porque eu não tenho nenhum conteúdo dentro do meu projeto que eu estou criando aqui, né? O que eu vou fazer? Dentro do head, eu vou colocar a tag title. E eu já vou mostrar para você aonde vai aparecer essa tag title. Essa tag aqui, especificamente, sempre você vai colocar ela um do lado da outra. E aqui dentro do nosso title, nós vamos colocar aqui, este é nosso primeira página, né? Nossa primeira página. Pode escrever aí, colocar uma pontuação, esta é nossa primeira página, ok? Só isso dentro do header. Eu vou até dar uma separaçãozinha aqui para ficar mais bonitinho, tá? E agora aqui dentro do body, nós vamos criar um H1. Não se preocupe ainda se você não entende o que é um H1. Só repita para você ver como que fica como que vai aparecer para você no navegador essa estrutura aqui. Fecha H1 e aqui dentro eu vou colocar assim, ó. Este é nosso primeiro cabeçalho. E aqui embaixo do H1 nós vamos colocar uma tag de parágrafo. Eu abri, eu vou fechar ela, coloquei o barra, fechei, e que eu vou digitar um texto. Estou aprendendo HTML e CSS no canal Curso do Livro no YouTube. Ok. A gente já criou aqui um arquivo, o nosso primeiro programa em HTML. Nós vamos agora salvar isso. Então, eu vou clicar aqui em Arquivo, Salvar como. Vou salvar na área de trabalho mesmo e vou colocar o nome aqui de Projeto 1. Ponto. Agora que vem um detalhe, você tem que colocar a extensão HTML. Então, você vai digitar HTML. Ok? Vou salvar ele aqui. Posso fechar e eu vou jogar ele aqui, vou deixar ele aqui para a gente poder abrir. Bom, já coloquei meu projeto aqui, eu vou dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Ó, ele abriu aqui a página. Faço o mesmo aí, tá? Ó, este é nosso primeiro cabeçalho e aqui o nosso parágrafo. Estou aprendendo HTML e CSS no canal Curso do Livro no YouTube. Ok? Bom, aqui tem um detalhe. Deixa eu até abrir aqui novamente o nosso arquivo. Cadê ele? Ah, ele está aqui, né?
Eu vou clicar nele aqui e vou abrir aqui com o nosso bloco de notas. Aqui tem um detalhe. Ó, o title, a gente escreveu, e esta é nossa primeira página, correto? E aonde que está esse title? Ó, esse title, ele está aqui em cima. Ó. Então, essa tag HTML title é aquela tag que fica aqui em cima. Por quê? A gente tem que saber o que está escrito aqui em cima, na nossa aba, porque você pode estar navegando em várias abas da internet e geralmente é aqui em cima que você vai identificar. Então, o title, ele vai exatamente aqui. E aí você pode colocar aí texto, pode colocar emoji, ou qualquer outro tipo de coisa. De descrição, né? Obviamente. Mas é aqui que você vai identificar o title. Bom, e como que é feita a estrutura do site? Como que eu vou entender como é que funciona isso? Como é que é o HTML? Bom, a gente pode inspecionar o código-fonte dessa página, como de qualquer outro site. Como que eu faço isso? Clica com o botão direito do mouse e você vai vir aqui, ó, exibir código-fonte da página. E olha aí que interessante. Ele vai exibir exatamente o que a gente criou. Abrimos e fechamos a tag HTML, a tag head, né, que é o nosso cabeçalho, e aqui dentro o title. Olha aí o nosso title. E dentro do body nós temos o H1 e nós temos o parágrafo. Ou seja, isso aqui é uma estrutura bem simples de HTML, que representa aqui o nosso primeiro projeto. A gente fez aqui uma estrutura e ele vai mostrar para o seu cliente dessa forma, né? Mostrar para a pessoa que você for criar o site, a pessoa vai ver dessa forma. Só que a estrutura de marcação do HTML é feita dessa forma aqui. Tá? Você fez a codificação linha por linha, você está aprendendo as tags, cada tag tem uma representação no navegador. E aqui é a representação de como que a pessoa que vai entrar no site vai ver. Obviamente aqui não está estilizado, aqui não tem nada, você criou apenas um programinha básico de HTML. Você vai aprender isso no decorrer do curso. Bom, voltando aqui, o que a gente viu? A gente viu o seguinte, que você acabou de conhecer o elemento body, né, no primeiro exemplo que criamos, e tudo dentro deste elemento é mostrado dentro do navegador. Ou seja, tudo que está aqui dentro do body, aqui, ó, ele é mostrado aqui. O title você viu que ele mostra lá na aba, correto? Bom, antes do elemento body, você também verá o elemento head, que a gente já fez também, e aí você vai ver o title mostrando lá em cima na aba, ok? E o conteúdo aqui do title, que geralmente o pessoal usa o que está na URL, que é para definir aí a URL. Quando você entra num site, você digita uma pesquisa no Google e aparece o título do site, geralmente o título do site é aqui, ó. É essa tag aqui, ó, title, ok? Bom, criando uma página no seu computador. Então dá um pause aí na videoaula, volta um pouquinho o vídeo para você criar a sua página, igual a gente fez aqui, o seu primeiro programa, para você aprender aí como que funciona a estrutura, salve em HTML, executa esse arquivo dando 2 cliques sobre ele, e aí você vai ter o seu primeiro programa HTML. Outro detalhe importante, depois que você fez aí, que você deu pause e fez e construiu, você pode ver a estrutura, clicando com o botão direito sobre o seu site, e aí você vai lá e inspeciona ali, você vai ver o código-fonte, como eu mostrei no vídeo, para você entender como que funciona a estrutura. E aí fica uma dica para você pesquisar outros sites e clicar com o botão direito e também ter a curiosidade de ver como que eles foram feitos, ok? Bom, então um sumário aí para a gente finalizar essa primeira aula do capítulo de estrutura. O que você viu? Você viu que as páginas HTML são documentos de texto, tá? Se você não sabia disso, você está sabendo agora. O HTML usa, que são caracteres que ficam dentro dos colchetes angulares. O que são esses colchetes angulares? É o sinal de menor e maior, tá? É o sinal de menor e maior. Eles agem como recipientes e dizem algo sobre as informações que ficam entre eles. Então a gente tem várias tags aí, nada mais é do que as tags que ele está falando aqui, que você coloca ali o parágrafo, o cabeçalho, né, o H1, e a gente vai ver aí vários outros tipos de tag e o que fica dentro deles. As tags geralmente são chamadas de elemento, então o parágrafo é um elemento, o cabeçalho é um elemento, a lista é um elemento, o link é um elemento e por aí vai. As tags geralmente vêm em pares, tá? Aquilo que eu falei, vem abertura e fechamento.
A tag de abertura denota o início de um conteúdo, a tag, né, a etiqueta de fechamento denota o fim. A tag de abertura pode conter atributos que nos informam mais sobre o conteúdo desse elemento. Foi aquilo que eu mostrei para você. Vocês vão ver que, por exemplo, a tag de link, que é o A, ele tem bastante atributos, tá? Tem bastante atributos. Os atributos requerem um nome e um valor. Então, por exemplo, lá na linguagem, no lang, você coloca o valor que é a língua. Poderia ser, por exemplo, PTBR, para Brasil. Tá? Para aprender HTML, você precisa saber o que são as tags disponíveis para você usar, o que elas fazem e onde elas podem ir. Claro que a gente vai aprender aqui mais à frente. Isso aqui é um sumário da estrutura do HTML que você aprendeu aqui nessa primeira aula. Na próxima aula a gente vai ver um conteúdo novo. Eu espero que você tenha entendido. Se ficar alguma dúvida, comente aí abaixo. Ajude a gente a melhorar o conteúdo para poder te ensinar aí todo esse livro em formato de vídeo. Nós vamos fazer muita coisa colocando a mão na massa, tá? Isso aqui é só o início do nosso projeto, do nosso curso. Mas você vai aprender colocando a mão na massa para você aprender de fato a programar com vários livros aí de tecnologia, começando por esse, ok? HTML e CSS. Forte abraço, vejo você então na próxima videoaula.